Estamos de volta, realmente, né? Agora, dado esse recado aí da fralda Pampers, vamos continuar a conversa aqui com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Acre, Suzy Cristine. Suzy, você chamou a atenção para um aspecto desse debate que é muito importante. O trabalho dos Correios, ele é um trabalho, um serviço que está previsto, inclusive, na Constituição Federal. Então, como é que o governo... são duas situações que são bem complicadas. Primeiro, tenta privatizar uma empresa que é lucrativa. 1,5 bilhão de lucro. 1,5 bilhão de lucro. E outra coisa que é um serviço que está previsto na Constituição. Esses dois aspectos deveriam fazer com que essa agenda, esse ponto da agenda saísse lá do Planalto, né? E aí, o Senado vai apreciar uma matéria inconstitucional, é isso, Suzy? Justamente. Na verdade, o que houve foi uma manobra do governo a fim de acelerar a privatização dos Correios, através do projeto de lei, porque o projeto de lei ele não tem o mesmo rito da PEC, que seria o projeto de emenda à Constituição, que deveria ser, né, o rito adequado para o caso dos Correios. Porque como o Correio está previsto na Constituição, então teria que ter um projeto de emenda à Constituição. Então, foi uma manobra utilizar o projeto de lei, porque o rito dele é mais simples e configura para a população também e para o Centrão que o governo está ganhando todas as matérias, inclusive a questão da privatização dos Correios. Então, já existe hoje uma ação de inconstitucionalidade que está sendo encampada, essa ação, por vários partidos políticos, que foi a inclusão do Correios no plano de desestatização. Então, o decreto que incluiu os Correios seria inconstitucional. Então, já existe essa ação de inconstitucionalidade, mas esse projeto, na verdade, não impede que esse projeto de lei continue o seu rito, porque são coisas diferentes. Mas esse projeto de lei, ele sendo aprovado, ele também vai ser passível de uma ação de inconstitucionalidade, porque o Correios ele tem previsão constitucional. Infelizmente, foi uma manobra do governo para poder acelerar a privatização. O que eu achei interessante, isso é tão grave o que você está falando, que tirou da letargia, do imobilismo, até mesmo o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, ele deu declarações falando que era inconstitucional. E olha que é o Aras, hein, que normalmente não fala nada a respeito do que vem do Planalto, né? Perfeitamente. Ele se manifestou através de parecer, já alertando sobre a inconstitucionalidade da privatização dos Correios. É até de estranhar, como você falou, que ele vem numa letargia terrível. Exatamente, mas é um indicativo, nesse caso é um indicativo importante para ver quão absurda é essa privatização na forma como ela foi proposta. Agora, tem uma outra situação que eu gostaria que você detalhasse. Tem muita gente que ouve você falando a defesa dos Correios, da empresa, e muita gente pensa o seguinte, olha, a Suzy está defendendo empregos. De certa maneira é mesmo, né? Quantos empregos você está defendendo, Suzy? Aqui no Acre são mais de 300 famílias. No Brasil todo são 97 mil famílias, ou seja, são pessoas que fizeram concurso público, né? Não entraram pela janela, fizeram concurso público para ter uma garantia, uma estabilidade. E são pessoas que estamos trabalhando e temos muitas regras de qualidade, né? Então, não é aquela taxar que nem o próprio ministro Paulo Guedes chegou a taxar de vagabundo, porque ele colocou como parasita, né? Como se todos os servidores públicos fossem parasitas. E nos Correios nós temos aqui um alto patamar de controle de qualidade, né? De controle contra a corrupção. Então, esses servidores, eles estão
correndo risco de ficar desempregado, porque o projeto de lei ele não tem a garantia para esses empregados. Infelizmente, hoje um quadro que nós temos mais de 15 milhões de empregados, chega a ser até uma aberração, um crime que está acontecendo. Tem uma outra situação que eu gostaria que você detalhasse também para nós, que é a respeito do funcionamento. Nessas cidades que as agências do Correio são muito pequenas, que não dão lucro, que são cidades isoladas, etc. Qual a garantia que a privatização vai dar de que essas comunidades vão continuar sendo atendidas pelo serviço postal? Porque uma coisa é o seguinte, Suzy, uma coisa é a empresa que vier a assumir garantir o serviço postal. A questão é, a que custo, né? Sim. Primeiro que o governo diz que vai manter. Só que, para quem conhece a estrutura, sabe que isso é inviável. E mesmo se manter, alguém vai pagar por isso. Porque, com certeza, o comprador, ele não vai manter o serviço em uma cidade pequena, uma cidade isolada, que não dá lucro, ele não vai bancar isso. Então, quem vai arcar com esses custos é a população, com certeza. E convenhamos que o serviço de SEDEX e até mesmo o serviço de encomendas, ele não é um serviço tão barato. Então, para quem já acha caro hoje, agora se for privatizado, pode contar com um aumento altíssimo, né, dos preços para poder enviar encomendas. E aqueles outros... Isso se mantiverem, porque, como eu falei, né, 11.500, dessas 11.500 agências de atendimento, 4.000 são parcerias com prefeituras. Sim. É importante fazer esse destaque. Sim, eu queria, em função disso, em função dessa parceria com as prefeituras, aqueles outros serviços, pagamento de pensão, de INSS, como é que vai ficar isso, Suzy, com a privatização? Então, o Correios, com a sua capilaridade, ou seja, o Correios é a única instituição que está em todos os municípios, com a privatização e com esse possível fechamento, porque é inviável manter, esses empresários não vão manter onde não dá lucro. Então, a população vai ficar, como já estão, na verdade, sucateando, né? Já tiraram os bancos, que o Correios vinha fazendo uma parceria com o Banco do Brasil, e desde o ano passado eles já retiraram os bancos. Então, essa é uma situação, agora é lamentável, porque o Correios tinha um projeto muito grande, inclusive de ter um banco próprio, que é o Banco Postal, e que está sendo inviabilizado. Então, o Correios, com a sua capilaridade, pode prestar um grande serviço à população brasileira, sendo um balcão de serviços ao cidadão. E isso agora vai ficar inviabilizado caso seja privatizado. Suzy, quanto é que está previsto o leilão, caso passe pelo Congresso a ideia da privatização? O leilão está previsto para quando? O governo pretende em março. O governo pretende fazer em março. Há alguma articulação que a classe trabalhadora possa fazer para tentar barrar isso no Senado? É possível fazer o quê a partir de agora? Sim, a partir de agora o movimento dos trabalhadores de Correios tem várias ações. Primeiro, sensibilizar, pressionar os senadores e fazer um grande movimento agora dia 18, que é participar do grande chamamento, e não é só dos Correios, mas de modo geral, para toda a população. No dia 18, uma greve geral também contra as privatizações e contra a reforma administrativa, que vai impactar todos os servidores do país, perdendo estabilidade, acabando com o concurso público, instituindo rachadinha e indicação política. Então, a população precisa saber disso e aproveitar e convocar toda a população a ficar atenta para dia 18, para essa greve geral dos servidores públicos, a qual também envolve a questão da não privatização. Suzy, muito obrigado pela sua participação, nosso tempo acabou, quero agradecer mais uma vez a sua